Olá, boa tarde. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Esse é o nosso espaço de pausa, de escuta e acolhimento da alma. Vim trazer hoje uma mensagem espiritual para saber o que a gente pode trabalhar nossas energias essa semana, que a gente pode entender sobre um pouco, né, das nossas questões, com aconselhamentos vindo da espiritualidade até a gente por meio das cartas. Eu separei em 2 montinhos. O primeiro grupinho vai ser da pena e o segundo grupinho vai ser desse pássaro preto. Fique à vontade para escolher o seu grupo. 2 opções: a pena e o pássaro preto. Se precisar pausar o vídeo, fique à vontade. Vou começar aqui. Vou deixar a peninha aqui para a gente saber qual grupinho estamos conectados. Trouxe 2 cartinhas para cada montinho. Essa primeira vem trazendo a energia da pedra, eu acho que se fala assim, rodocrisita. Essa pedra está associada ao chakra cardíaco, ao chakra básico. É uma pedra que as pessoas conhecem como a pedra do amor e do equilíbrio, usada para desintoxicar, curar o nosso sangue, fígado, doenças ligadas ao câncer. Alguns também associam essa pedra à cura emocional, à compaixão, ao amor incondicional. Então, que a gente possa usar, né, essa pedra, ela é rosa, com alguns pontos amarelos, que a gente possa usar ela para a gente se curar naquilo que a gente precisa. E traz a seguinte mensagem: seja amável consigo mesmo. Você tem passado por muitas coisas, necessita de tempo para sanar e se recuperar. Então aqui fala de um grande período, né, de recuperação que você precisa compreender, mas se acolher, se respeitar, dar uma pausa em certas situações que você precisa, vamos dizer assim, em vez de olhar para fora, olhar para dentro, entender todas as emoções agora que estão reverberando em você, de acontecimentos, de situações que trouxeram aprendizado, mas também que trouxeram essa necessidade de se olhar, né? E a segunda carta saiu falando sobre memórias preciosas. Aqui me traz muito uma energia de nostalgia, né, daquelas memórias que a gente traz do passado, que também trazem aquele quentinho no coração, mas que também trazem como se estivéssemos rememorando, né, situações pelas quais a gente passou, mas a gente soubesse hoje acolher, que lembra muito a primeira carta, né, falando do cristal, que a gente pudesse acolher esse sentimento, acolher essas memórias, acolher a versão que nós éramos quando fizemos essas escolhas que estão no passado. Então aqui que essas memórias são valiosas porque elas trazem muito entendimento. Os nossos processos hoje acontecem muito por conta dessas memórias, de situações que ficaram para trás, de situações que a gente compreendeu, né, que aquilo não aconteceu como um castigo, mas aconteceu como um entendimento, como aprendizado daquela lição que veio pra gente naquele momento, e que a gente, naquela fase, naquele período, conseguimos lidar com aquilo da maneira que foi possível e com a maturidade que a gente tinha naquela época, né? Eu vou tirar aqui 4 cartas desse tarô. Esse é o tarô com elementos do mar. Vamos ver o que vai sair aqui. Ele tarô aqui. Mermaids. Depois eu guardo. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou tirar 4 cartas. E vou ler o fundo do deck. A carta 5 de espadas. A carta 9 de copas. A carta 7 de ouros. E a carta 7 de paus. Sai uma de cada deck, né? Uma de cada naipe. No fundo do deck, a carta 8
de espadas. Vou clarificar aqui essas cartas. Vamos ler elas primeiro, né? Aqui, o que está no fundo do deck é a carta 8 de espadas, que de alguma forma traz uma energia de restrição, uma energia de talvez uma vulnerabilidade, como se aqui não existisse liberdade de escolha. Diferente de outros decks, essa sereia ela está completamente amarrada. Ela não tem como se soltar aqui. Tem alguns decks que a pessoa está com as mãos somente enrolada, mas você percebe que não tem aqui algo que impede, mas aqui não. Aqui realmente ela está amarrada, impedida de fazer alguma coisa. Então que você não está vendo que existe um impedimento, não só para ela passar para esse mar daquele outro lado, né? Que como se tivessem lanças, né? Esse tridente representando como se fosse um muro que a prendesse ali e que ela não pudesse estar, né? Junto aos outros, onde ela gostaria de estar. Então isso aqui é o que está no fundo do deck. A carta 5 de espadas, ela fala pra gente sobre uma energia de derrota. Essa mulher tá... Alguns tridentes dela, né, que aqui representam as espadas, estão caídos na água. E ela tá olhando, eu vou tampar aqui que tem o seio dela à mostra, mas ela tá olhando com uma cara de tristeza, né, pra isso que tá ali, para alguma coisa que está atrás dela. Ela está se sentindo derrotada, como se ela tivesse realmente perdido a batalha. A carta 5 de espadas, ela também fala sobre aqui alguma desonra de ela aqui, se ela está limitada, aqui ela está aceitando, como se fossem momentos diferentes, né? Aqui ela se sente aprisionada e aqui ela está aceitando essa limitação. Ela está entendendo que essa limitação, de alguma forma, vai trazer alguma lição, né? E lembra muito essa carta aqui, falando que a gente tem que ser amável com a gente. E ser amável com a gente, sobretudo, fala de a gente aceitar as derrotas, de a gente aceitar a baixa, né? Porque a gente pensa só, eu quero ser feliz, eu quero estar de bem comigo, eu quero ser próspera. Mas se são os momentos de dor que realmente trazem lições pra gente, me faz com que eu não olhe para isso, né? Me faz com que eu não veja que existe coisa positiva na dor. E mesmo que a gente não queira ficar nela por muito tempo, se eu olhar para ela com esse olhar de lição, eu vou poder seguir adiante, não fechando os olhos para aquilo que me aconteceu e talvez repetindo o erro lá na frente, mas olhando para isso, entendendo que em algum momento eu fui impedida, eu estava realmente impedida, né, de seguir o meu caminho, mas que aqui eu aceito, né? Eu consigo aceitar essa derrota. A carta 9 de copas, ela traz pra gente uma energia de algum desânimo, né? Não, eu olhei para ela, falei 9 de copas, mas me veio a carta 5 de copas. A carta 9 de copas, na verdade, ela fala sobre uma realização, sobre um prazer. Só que essa mulher, deixa eu tampar aqui que ela também tá nua, né? Ela não tá tendo prazer, a cara dela não é de nenhum prazer. E apesar de ser 9 de paus, que fala sobre satisfação, realização, aqui ela parece que tá com aquela energia que eu tinha falado antes, né? De 5 de copas, com uma energia de arrependimento, de até uma certa, né, tristeza. Então, apesar de falar, não tem nenhuma carinha de felicidade aqui, ela tá realmente desgostosa. E aí, esse olhar desgostoso, que não é a carta de fato 9 de copas, essa carinha que ela tá me lembra e remete a essas duas energias aqui. Ninguém fica feliz depois de uma derrota. Ninguém se sente com satisfação e prazer e comemoração. Então, apesar de a gente saber que a gente cresce muito nesses lugares após essas situações, a gente não está feliz. A gente quer sair dessa energia. Só que para eu sair dessa energia, eu preciso entender qual lição ela está me trazendo. E aí, pensando nessa energia, a carta 7 de ouros, ela vem me falar sobre aqui alguma paciência, uma avaliação, um investimento. Aqui ela está achando aqui esse... Nossa, todas elas estão nuas, né? Ela está achando aqui um baú, né? Vamos dizer assim, um baú
com muitas moedas de ouro. Então aqui, por ser uma carta de ouro, né, que fala de matéria, a carta 7 de ouros, ela vem me trazer uma energia de que houve uma paciência, houve um investimento aqui, principalmente de olhar para isso aqui, do que me aconteceu, e entender que esse tesouro, ele estava guardado dentro de mim, não no fundo de um oceano, de um mar qualquer, mas dentro de mim. O grande valor e sentido que eu estou vendo aqui é nessas cartas aqui, que eu tenho uma certa tristeza, um certo desamparo com a situação que está me acontecendo naquele momento, mas que o tesouro disso não é o que eu deixei de ganhar, é a lição que isso me trouxe. O aprendizado está nas profundezas da minha água, das minhas emoções, está naquilo que eu consegui entender e ler de clareza, né? Se a carta 7 de ouros, ela fala que eu tive paciência de entender, eu também tive paciência de passar pelos meus aprendizados, paciência de internalizar tudo que aquilo estava me trazendo, de fazer as minhas orações, de pedir uma ajuda, né? Aqui fala de um investimento que eu tive de mim mesma, de me autoconhecer, de me entender. Aqui, essa carta primeira que saiu, fala de a gente ter paciência com a gente mesmo e se cuidar, porque nesse processo não é um processo fácil. Só que o tesouro está em mim, no ganho que fica depois que tudo vai, mesmo a dor. Quando eu batalho algo, né, e aquilo não vem para mim como eu gostaria, qual é a lição que fica? Qual é o aprendizado que fica? Né? E aí, para fechar, veio essa carta 7 de paus. A energia da carta 7 de paus, ela fala sobre um desafio, sobre um propósito, sobre a gente obter uma vantagem aqui. Aqui parece que é uma mulher. Tem aqui ela está usando como se fosse aquela pá de fazer canoagem, sabe? De você remar. Parece um remo aqui. E ela tá ali, e eles de alguma forma estão bloqueando ali, mas não bloqueando para ela passar. Essa carta 7 de paus fala de um bloqueio, de um desafio que ela teve, que ela aprendeu a se defender, aprendeu a defender suas próprias convicções, o que ela sabia, que tem a ver com esse aprendizado que saiu aqui. Então, se essa primeira carta fala, seja amável consigo, porque depois de derrota ninguém está em pé. É aquele momento que ele fala assim, eu não tiro foto para a rede social aqui. Essa fase eu tô no chão. E aí, depois de eu me entender, aceitar minha derrota, eu fico assim, entendendo o que está acontecendo, entendendo tudo que veio. E aí descubro esse tesouro em mim, esse tesouro desse aprendizado que ninguém me tira. É um aprendizado que traz uma riqueza para minha vida, para todo sempre, né? E aí eu aprendo a defender aquilo que eu acredito. Se eu entrei em batalhas que, né, vamos dizer assim, as quais eu não tive sucesso, aqui são 2 cartas de 7, quem sentir procurar o significado do número 77, né, para ver se tem alguma mensagem a mais. Aqui, se eu estou me sentindo impedida de avançar na minha vida, impedida de seguir o meu próprio caminho, aqui eu compreendo que a derrota me trouxe o aprendizado. E depois eu amargo a tristeza dessa derrota. Só que o amargar disso é que me traz a vitória. A carta 7 de pentáculos, que fala que eu investi, que eu construí algo, é disso, é dessa lição que me veio aqui. Eu vou tirar mais cartas, né, pra a gente entender aqui sobre o que estamos falando, pedir clarificação com o tarô Rider-Waite. Vamos ver sobre o que estamos falando. O tarô clarifica essa mensagem pra gente entender sobre o que estamos falando. Clarificando a carta 5 de espadas, vem a carta Rainha de Copas. Vou tentar tampar o seio dela aqui. Aqui, se a Rainha de Copas fala sobre empatia e intuição, me fala que essa derrota que eu tive antes, eu sabia que eu poderia ter. E mesmo assim eu não desisti da batalha. Porque a Rainha de Copas sabe que a capacidade dela de intuir aquilo que ela precisa viver, que ela precisa aprender, para que ela seja ainda mais amável, mais empática, mais compreensiva, antes de tudo, consigo. Por isso que aqui na carta 9 de copas, ela está, diferente do significado que traz a carta, ela está com uma cara de tristeza. Porque aqui ela estava entendendo tudo o que estava acontecendo ainda, como se estivesse digerindo, se amparando, se cuidando. As cartas de copas falam sobre as nossas emoções,
mas nossas emoções também comigo, também com a minha jornada. E aqui, esse emocional equilibrado de uma rainha de copas, desse cuidado, ele começa comigo. Todo o processo começa comigo. Começa de eu entender essas lições, de entender que estar aqui, às vezes impedida de avançar, é porque a vida estava me impedindo que eu ficasse, que eu permanecesse, que eu abraçasse aquilo, né? Que eu não fosse para lugar nenhum. Aquele momento era de pausa, de ser amável comigo, de lidar com essas memórias que são preciosas, né? De memórias e às vezes dolorosas, preciosas não porque são só boas, mas porque elas trazem uma lição e um valor que é representado aqui por essa carta 7 de Pentáculos, desse tesouro, de tudo que eu aprendi nesse processo, né? Clarificando o 9 de copas, saiu a rainha de espadas. Aqui, o acesso à verdade me trouxe também essa certa apatia da vida. Porque, poxa, não foi um momento fácil, mas a rainha de espadas traz a verdade é que isso não podia ficar. Eu não podia ficar sem enxergar isso. A lição estava em eu entender e deixar vir à tona aquilo que me doía, seja lá qual ferida a gente esteja falando aqui. E aí, quando você acessa a sua rainha de espadas, que tem duas rainhas aqui, né? Uma rainha de copas que abraça sua vulnerabilidade, sua dor, que é empática antes de tudo consigo, que sabe se nutrir. E aí, depois que eu consigo me acolher, eu consigo encarar a verdade. A verdade que a rainha de espadas encara, de entender que mesmo difícil, aquilo ali foi necessário para o meu sucesso, para que eu continuasse a crescer, né? 6 de paus, clarificando a carta 7 de ouros, veio trazer uma vitória e um reconhecimento desse tesouro que eu descobri, né? A carta 6 de paus tem aqui alguém triunfante, né? Vamos dizer assim, depois de uma vitória. Só que essa autoconfiança, ela veio a partir desse tesouro que você achou, não em algum lugar, em si, mediante as lições que você teve que viver. Então a carta 7 de paus me traz que esse reconhecimento foi seu sobre os seus processos, sobre tudo aquilo que você passou. E se não existe um tesouro maior que isso, eu desconheço. Porque esse é um tesouro nosso, que ninguém tira. Esse aprendizado que eu tenho da vida, inclusive, me coloca adiante em situações melhores, amores melhores, amizades melhores, em dinâmicas familiares melhores, porque agora eu sei que o tesouro está em mim, de tudo que eu aprendi, né? Clarificando aqui a carta 7 de paus, sai o 8 de paus. Um processo mesmo. Primeiro, a carta 7 de paus, né? Primeiro aqui eu defendo as minhas convicções e depois eu faço um movimento, um progresso, vamos dizer assim, com agilidade na direção daquilo que eu quero seguir, na direção do movimento da minha vida, dos meus projetos, dos meus sonhos, né? Então eu defendo as convicções, são os caminhos que eu quero seguir. É aquilo que é verdade para mim. E depois, no momento seguinte, eu faço um movimento em que, com toda essa lição, com esse tesouro que eu descobri sobre mim, eu continuo avançando. Só que agora na direção correta, defendendo aquilo que eu acredito, sem deixar com que outras pessoas interfiram nisso. O conselho do outro é sobre a experiência do outro na vida do outro. Aquilo nem sempre se aplica à nossa vida. E quando eu entendo isso, eu consigo abraçar todo esse aprendizado que eu tive durante esse momento, né? No fundo do deck aqui, saiu a carta 5 de paus invertida, né? A carta de paus 5 de paus invertida, ela fala sobre uma finalização de conflitos, né? Se a carta 5 de paus traz conflito, aqui eu paro de competir, né? Aqui a carta é uma competição, né? É uma briga aqui, né? Só que ela invertida, ela me traz sobre que isso termina. Por que isso termina? Porque agora tá tudo arrumado dentro de mim. Então agora, para que eu vou conflitar com o outro se eu sei o meu caminho, se eu sei a minha verdade? E isso, claro, que a gente vai mudar ao longo do nosso caminho. Mas eu vou trazer essa mudança. Ela não vai vir a partir da ideia de alguém sobre a minha vida, sobre o meu caminho. Eu vou entender porque agora eu sei todo o processo que eu passei. Eu descobri minhas verdades aqui, eu acolhi a minha dor. Eu fiquei ali me maternando, né? E agora chega de conflito. Acabou o conflito, né? Eu tive paciência e entendimento sobre todos esses processos aqui. E isso me traz que tesouro, né? Que tesouro. É um grande tesouro você cabe ao seu próprio caminhar, né? Eu estava lendo ainda há pouco sobre o Nó do Norte, que fala sobre o meu caminho, sobre o meu propósito. Se você não sabe, eu posso até explicar, né? Quem quiser me pedir, eu tenho Instagram e tenho que dá para você mandar mensagem, né?
ali para te ajudar a achar isso, mas existe o site da Personare, eu vou deixar na descrição aqui, que você consegue fazer um mapa de graça, mesmo que sejam informações mais ali que não são tão aprofundadas no que você precisa, mas que você consegue ver qual casa está o seu nó do norte. Nó do norte, quando aparece aquele círculo astrológico com todas as minhas casas, com todos os signos que estão ali no meu mapa, é uma ferradura, como se fosse um desenho de uma ferradura, né, no seu lado normal. Isso é o nó do norte. Quando você avalia a casa que ele está, depois você coloca no Google, né, você vai aprofundando essa pesquisa. Minha casa no nó do norte, a minha, por exemplo, está na casa 5. Significa que eu tenho que dar voz, né, a tudo aquilo que me traz prazer, né, a me reconhecer, a ser autêntica comigo, com a minha verdade, né. Então, cada casa vai falar sobre um assunto. E quando você descobre o seu nó do norte, você sabe o seu propósito. Aqui parece que é uma pessoa que, se ainda não descobriu, ela está prestes a descobrir o seu propósito de vida. Aquilo que traz reconhecimento dela, para a história dela, para a verdade dela, né? Imaginando essa carta inicial que fala sobre acolher a si mesmo, ser amável consigo, que fala sobre o que a Rainha de Copas é, amável. Antes de qualquer coisa externa, internamente, comigo, com a minha história, com a minha verdade, com os meus processos. Vou tirar aqui 4 cartas desse Lenormand. Ele tem algumas cartas extras. Eu já embaralhei, né? Eu sempre embaralho antes de começar o vídeo, mas gosto de trazer mais um embaralho aqui, mais um corte para vocês participarem também desse processo, a energia de vocês. Vou trazer aqui 4 cartas, vamos lá. Primeira carta, a carta do caixão. Carta da torre. A carta da casa. E a carta da âncora. No fundo do deck, a carta da foice. Olha que interessante. Aqui, a vida te pede, nesse momento, ou se você já está nele, ou se você vai entrar, o momento de você terminar com essa sua versão antiga. Essa versão antiga, de que foi essa pessoa antes de ter passado por esse processo, precisa ficar para trás. Precisa ficar no passado. E essa minha morte, esse meu processo, né? A carta da morte, a carta do caixão, desculpa, de eu finalizar esse processo. E se eu não estou ainda nele, se eu estou entrando nele, entender que esse processo, ele fala sobre um tesouro que ninguém nos tira, que é o tesouro sobre a nossa própria jornada, sobre aquilo que eu vim fazer aqui, sobre a verdade para mim, na minha vida, dentro do meu contexto, dentro das experiências que eu passei. Isso é muito particular. Eu posso até conversar com alguns amigos e chegar a um entendimento, só que, vamos dizer assim, o pico, né, disso tudo que eu estou caminhando, que eu estou entendendo, eu vou vislumbrar lá de cima, de quando eu estiver isolada, tentando entender tudo que eu passei. Muito me lembra essa cara dela aqui, né, de estar ali rememorando, né, de visitando essas memórias preciosas de tudo que ela viveu, só que da torre olhando lá de cima, olhando o processo com uma visão espiritual, mais aproximada de coisa espiritual mesmo, né? De sair assim, porque fulano me magoou. Não, que lição essa relação me trouxe? Não é porque o fulano me magoou. Ele veio só espelhar aquilo que eu precisava curar. E agora eu aqui de cima eu entendo que ele não fez nada, que eu precisava eu mesma fazer, que eu precisava eu mesma entender, olhando aqui de cima, né? E aí, essa solidez dessa casa, disso que está sólido, construído, é dentro de mim, que são esses tesouros que eu falei aqui na carta 7 de paus, de ouros, desculpa, né? De ela achar o tesouro dentro dela, que é essa fortaleza, que é essa base forte que você se tornou para si. E aí toda a sua relação com a sua vida daqui para frente vai ser de um crescimento muito grande, porque quando você entende tudo sobre você, você entende o que não faz significado, né? O que não tem significado mais na minha vida. Quais são as dinâmicas que não falam mais sobre o que eu sou. Eu mudei tanto, me transformei tanto. Agora eu sou essa pessoa sólida, madura, diante da vida e, claro, de tudo que a vida me apresenta. Então nada mais me derruba, eu sou uma casa forte.
E aí, essa âncora não está me prendendo mais, ela está sólida na terra. Ela não está prendendo meu barco foi embora. O meu barco sou eu seguindo a minha vida. Sou eu, né, vamos dizer assim, aqui indo receber, né, vamos dizer assim, a glória e o reconhecimento da vida, eu me colocando em um movimento na direção daquilo que eu quero, né? Então, se essa âncora, ela não segura mais o barco parado, porque o barco foi feito para navegar. E agora você está navegando, você nem está aqui, ó, nessa imagem. A âncora representa nesse jogo, nessa energia desse momento agora, a sua força, a sua estabilidade, aquilo que você aprendeu, que são tesouros que ninguém tira. E agora nada mais segura, né? Muito bonita essa mensagem, uma mensagem bem espiritual. E o que você não está vendo, que tudo isso que te trouxe foi, ou se não foi, está sendo agora, cortar dinâmicas, pessoas, situações que não falam mais com a verdade do seu coração. Essa sua nova versão, ela não abraça mais dinâmicas antigas que ressoavam com quem você era antes. Então entenda, tudo isso que você passou, ela veio trazer onde você tinha que meter o corte ali, né? É como se você estivesse olhando para uma planta e estivesse percebendo que parte dela está toda contaminada. Não dá para você fechar os olhos para isso. Você precisa cortar, ceifar aquilo, senão ela vai estragar toda a planta. Ela vai detonar a árvore inteira. Mas se você tirar a flor que está ali, né, vamos dizer assim, preenchida de fungo ali, você está percebendo, você tira aquela folha para que a árvore permaneça. É como se a gente fizesse isso com a gente. Precisasse ceifar certas coisas, situações dinâmicas, porque elas não representam mais. E se eu permitir que elas fiquem, elas vão contaminar toda a árvore. Que leitura bonita. Eu vou tirar aqui, eu trouxe umas cartas que falam sobre respostas. Então que você possa se concentrar, quem quiser, né? Faça uma pergunta. Eu vou tirar aqui uma carta. Que pergunta você quer saber? E aqui vai sair uma direção nesse momento. Lembrando que as cartas não trazem certezas, elas trazem leituras de energias e você tem que avaliar com a sua própria vida, tá bom? Vou tirar aqui. Faz sua pergunta, se precisar você pause o vídeo. E a resposta é: vá. Você está no momento certo para isso. Então aqui existe um momento de ir na direção daquilo que você acredita, num movimento certeiro, porque você sabe agora o que te representa. Então vá, siga adiante, siga o seu coração. Aqui, nessa ampulheta, é uma areinha, né? Mas ela está cheia de flores, de tudo que você resplandeceu, de tudo que você floresceu nesse caminhar, em todo esse processo que você teve. Olha quantas fases foram necessárias você passar. Olha o tempo, não está se esgotando, ele está só começando um novo ciclo, né? Porque depois a gente vira ampulheta e começa então um novo ciclo. Então aqui você floresceu. Foi um tempo de florescimento, de entender que o seu próprio tesouro está em você e nos aprendizados que você teve com cada processo que você viveu. Muito legal. Deixo vocês aqui com essa mensagem. Se quiserem ouvir a leitura 2, fiquem à vontade. Se ressoou com uma energia e quiser uma leitura para você, me dá um oi no WhatsApp. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Vai ser um prazer atendê-lo, tá bem? Grande beijo, queridos. Até a próxima. Continuar aqui para quem escolheu o grupinho de número 2. Esse pássaro preto. Vou deixar ele aqui. Lembrar qual grupinho a gente está falando. Selecionei 2 cartas. E saiu aqui lições de vida. Aqui fala, de alguma forma simboliza sobre que é necessário, né, você se libertar de padrões negativos, que talvez sejam recorrentes, e talvez você poder contar com orações direcionadas a Deus, que vão te permitir conhecer as lições que você precisa, né, e das bênçãos que virá dessa situação, né. Essa pedra aqui é a pedra peridoto, não sei se fala assim, fala sobre lições de vida, né? Ela é uma cor, essa cor verde aqui, que fala sobre renovação, crescimento, prosperidade, uma cura emocional e muita proteção. Traz também vitalidade, abundância e desenvolvimento pessoal. Então que você possa, né, trabalhar com essa pedra para ela trazer essas situações para a sua vida, muita prosperidade. A carta que sai aqui desse oráculo foi
ouvir, né? Só que aqui não é ouvir as pessoas, aqui me vem ouvir o nosso próprio coração, nossa alma, né? Aqui me parece que o cabelo dela é como se fosse parte dessa terra. E nesse cabelo ele floresce. Então, quanto desse pensamento, né, dessa menina traz florescimento para a vida dela, é como se tudo que ela precisasse ouvir está aqui, dentro dela. Às vezes sendo canalizada pela espiritualidade, sendo trazida talvez pelos seus mentores, mas sobretudo se ouvindo, se acolhendo aqui, em silêncio, né? Tem gente que diz que não consegue fazer meditação, mas cuidar de uma planta, fazer um almoço, né? Tá no momento lendo um livro, deitada no tapete, na rede, na varanda, isso também é meditar. Meditar nem sempre é silenciar. Às vezes é estar fazendo uma coisa que você gosta muito. E isso de alguma forma traz, né, lição para você. Então se ouça, vamos dizer assim, escuta o chamado da sua alma. O que te faz florescer? Qual é o caminho que você precisa seguir nesse momento? Vou tirar aqui 4 cartas desse tarô Mermaid. Vem sereias, tem outras figuras também do mar. Vou tirar 4 cartas aqui para quem escolheu o segundo grupinho, vamos ver. A carta 6 de ouros saiu na mensagem anterior. Carta dos amantes, né? Carta número 6 dos amantes. A carta 2 de copas. Aqui estamos falando sobre o amor. Na primeira foi sobre uma jornada espiritual e aqui é sobre o amor. E a carta do sol. Que saiu 2 arcanos maiores. No fundo do deck a carta Pajem de Espadas. O que não está sendo visto agora, que essa carta Pajem de Espadas fala, aqui me parece uma mulher que está pronta para agir. Você não vê, mas a ação está aqui para ser, para acontecer. Seja você fazendo essa ação, seja alguém fazendo essa ação até você, essa carta Pajem de Espadas fala alguém que está pronto para agir. Fala também de que aqui pode haver uma comunicação de planos, né? Fala também sobre alguma pessoa, né, talvez imatura no amor, mas que vem trazer novas ideias para algum contexto. Isso é o que está no fundo do deck que a gente não está vendo. A carta 9 de ouros fala aqui sobre um investimento, né? Fala sobre... Aqui ela está achando um tesouro, né? Aqui houve alguma situação de independência, né? Uma realização, melhor, essa palavra. Aqui houve entendimento de uma realização. E que realização é essa? No amor, de uma escolha. Quando uma escolha que é feita, né, entre duas pessoas, entre o caminho que essas pessoas vão seguir, elas podem viver o amor. Elas podem viver a completude numa relação, né? Então, a realização aqui é no amor. E essa clareza, né, que o sol vai trazer, esse entendimento sobre esse amor e sobre essa relação e tudo que ele trouxe, né, traz felicidade e vitalidade para essas pessoas, né? Essas pessoas, né, que depois de uma escolha vão poder estarem juntas. Imagina o quão impactante é isso, né? A carta 2 de copas, de duas pessoas que estão em grande conexão amorosa, né? Que estão ali como se fossem complementares, né? Elas são da mesma espécie, elas são parecidas, elas espelham os aprendizados. E a clareza vai ter, é que vai trazer, que essa relação vai trazer abundância e prosperidade para a vida delas. Uma sensação de uma realização mesmo, né? De essas pessoas se sentirem realizadas, é isso. Realizadas juntas, realizadas nessa conexão. Aqui saiu muito claro. A outra leitura foi muito sobre um processo espiritual. Talvez, quem se identificar, parece que aquele processo foi o processo inicial até a chegada disso. Imagina, como eu vou viver um amor desse, de 2 de copas, sem entender para onde ir?
para o que fazer, o que é o meu caminho, a minha direção. Eu não consigo. Só que essa clareza, ela vai vir depois desse longo processo que saiu na leitura 1, quem se identificar, né? E aí, colher isso, colher essa abundância, essa prosperidade, de entender sobre os meus processos, de entender que o meu valor, né? A carta 9 fala dessa independência. Aqui há uma independência, inclusive, de eu poder escolher os meus parceiros amorosos. Talvez isso não fosse possível antes, né? Porque a pessoa estava lá num processo grande. E aí, a verdade que vai ser trazida vai ser depois desse processo. E talvez essa pessoa que vai se movimentar na sua direção. Aí você vai adequar dentro da sua realidade. Se você vai fazer esse movimento, né, de página de espadas, de chegar até a pessoa, de levar uma verdade, de fazer uma comunicação, né? Aqui a pessoa está pronta para agir, para comunicar os seus planos. Então, ou é você ou alguém vai vir na sua direção, trazendo essa verdade desse amor sobre uma escolha de uma direção, de uma relação. E essa verdade vai vir no coração de vocês ou dessa pessoa que vai se comunicar. Aqui, normalmente o sol aparece sem nada, né? Aqui é alguém se movimentando. Aqui é alguém vindo na direção, né? Exatamente. Aqui não é só o sol. O sol traz essa clareza da necessidade desse movimento, né? Tô juntando as duas cartas, você vê uma pessoa que está pronta para agir. Ela vai lá, pega o cavalo e vai na direção do quê? Dessa escolha de amor, né? De a necessidade de estar com essa pessoa, porque isso vai me trazer vitória, realização, sensação de que completei, de que, né? De sonhos atendidos, sabe? Veio aqui uma sensação de sonhos atendidos. Normalmente essa energia vem com a carta da estrela, mas veio muito essa energia aqui para mim agora. Vou tirar mais umas cartas do tarô aqui para clarificar essas cartas que saíram. Aqui me parece realmente uma escolha de amor, uma escolha depois de um grande processo pessoal, agora eu opto pelo amor. A clareza que me trouxe, que ninguém tem a ver com isso, é sobre essa verdade do meu coração, da escolha de que esse amor vai me trazer mais prosperidade, além daquela que eu já adquiri nos meus próprios processos. A sacerdotisa, quando a gente clarifica 9 de ouros com a sacerdotisa, ela vem trazendo conhecimento desse tesouro que vai vir a partir dessa relação, essa comunhão dessas duas pessoas, que vai trazer felicidade e alegria não só para eles, mas para todos do entorno. A sacerdotisa traz a ideia de ela entender, de ela acessar essa sabedoria interior sobre a importância dessa relação. Depois de um processo doloroso, individual, essas pessoas se acham, né? Se encontram. Clarificando a carta dos amantes, sai a carta 6 de copas. Aqui, a carta dos amantes me fala sobre um amor, né? Esse encontro, essa escolha, porque esse amor me traz nostalgia. Aqui, se não for uma pessoa que você ainda não conhece e que represente, se você acreditar, é claro, em outra vida, é uma pessoa do seu passado. A clareza que essa pessoa vai ter dessa escolha é que alguém do passado vai trazer essa vitalidade, essa alegria, né? De a pessoa ser o centro da sua vida. Não porque você é dependente, mas é que esse amor, essa escolha dessa conexão vai trazer para você sensação de familiaridade, de estar em casa, de que essa pessoa você já conhece há tanto tempo, né? Clarificando a carta 2 de copas, vem a carta 3 de ouros, né? Essa celebração, esse trabalho em equipe que vocês vão precisar fazer para estarem juntos, para realmente dar, vamos dizer assim, prosseguimento a esse amor, a essa conexão, né? Diferente dos filmes, nos filmes quando o casal fica junto, o filme acaba, né? Final. Aqui não. Aqui quando vocês se juntam, o outro trabalho é junto, é em equipe, é em colaboração, para que vocês tenham progresso e sucesso, né? A carta do sol clarificada pela carta 4 de espadas. Foi necessário para se acessar essa verdade uma recuperação. Parece realmente que essas leituras estão interligadas. A primeira fala sobre um grande processo espiritual. E a pessoa precisou ali cuidar de certas dores e feridas. E depois de ficar, de certa forma, até descontente com tudo que passou, porque o aprendizado não vem fácil. Ele vem por meio de uma dor. E aí, quando essa pessoa se recupera, ela faz esse recolhimento interior, ela tem uma paz de enxergar tudo com mais clareza, né? Por isso que é clarificada, né? É clarificando a carta do sol. No fundo do deck, a carta 9 de paus. Se essa carta fala sobre resiliência e persistência, ela aqui, ao contrário, ela fala sobre um cansaço. Imagina o que essa pessoa sente depois de tudo que ela passou lá na primeira leitura,
É um cansaço imenso. Só que esse cansaço, essa vulnerabilidade que a pessoa agora reflete aqui, nessa carta 9 de paus, ao contrário, fala que isso permitiu que ela acessasse a verdade, da necessidade de se comunicar, da necessidade de fazer uma escolha por essa conexão, e de que essa verdade que fosse trazida pelo sol ia trazer também a prosperidade, porque essa relação, quando as pessoas estão destinadas uma à outra, elas não trazem felicidade e clareza só para elas, para a conexão, ela traz para todo mundo que está ali. E aí, quando eu olho para isso aqui, tanto me vem como o que vocês precisaram persistir para estarem aqui hoje, mesmo que vocês estejam afastados. A persistência é não desistir do amor. Mesmo estando separados de um momento de silêncio, vocês não desistiram de amar. Por isso que houve a clareza de saber que essa conexão era a pessoa a qual estava destinada. E a carta 9 de paus fala dessa persistência e resiliência que vocês trouxeram até aqui. Mas que sim, há um grande cansaço. Aqui as pessoas estão ou estavam prestes a desistir, porque não foi um processo fácil para estarem juntas. Não foi. Vou trazer aqui 4 cartas do Lenormand para essas pessoas que estão nessa leitura aqui de amor. Depois, se você achar que deve, dá uma olhada na primeira leitura, porque parece que é um progresso, né? Elas estão conectadas aqui. 4 cartas. A carta do livro, a carta do incenso. Eu vou falar para vocês a carta do incenso. A carta dos ratos. E a carta dos pássaros. No fundo do deck, a carta do chicote. Aqui, esse momento foi um momento de grande dor. Essas pessoas passaram por coisas muito pesadas, que machucou, que dilacerou a alma, que até as fizeram desacreditar do amor. Só que aí o livro traz, né, o entendimento, aquela percepção da vida, de que toda a verdade que eu precisei acessar, né, de que tudo aquilo que estava sendo trazido pela espiritualidade, pela vida para mim, iria me trazer também entendimento da importância dessa pessoa na minha vida, né? O incenso aqui, essa carta 38, ela fala sobre uma limpeza, né, sobre uma purificação. Então essas pessoas, nesses processos, se purificaram, elas cresceram com a própria dor, como se cada lágrima derramada, aí que tem esse olho, né, cada dor e cada coisa que você acessou e que você viu nesse período te trouxe muita dor. Só que cada lágrima é como se lavasse essa alma. É como se trouxesse a purificação de tudo que estava ali te doendo e que você só conseguia chorar. E que você se acolheu, né? Pelo menos na leitura anterior fala muito sobre esse acolhimento. Só que foram momentos difíceis, momentos inclusive de relações que talvez você possa ter sentido que você só colheu migalhas, só colheu restos, só colheu coisas dolorosas. E você merecia mais que isso, né? E aí, essa comunicação também tá, junto com a carta do sol, traz uma comunicação de uma verdade. Qual verdade? Qual clareza essas pessoas tiveram? De a necessidade de se comunicarem, de falarem sobre essa escolha que é a carta dos amantes. A escolha foi pelo amor, foi por essa conexão de 2 de copas. E a verdade que esse sol traz é da importância de essas pessoas estarem de novo uma na vida da outra. Vai começar por uma comunicação, né? Vocês vão falar um com o outro, primeiro talvez por meio de rede social e depois pessoalmente, porque essas pessoas vão estarem juntas. A carta 2 de copas fala sobre uma conexão, fala sobre um amor, né, que passou pelo tempo, que passou pelas dores, né, de tudo que essas pessoas viveram. Fala sobre uma parceria harmônica entre essas pessoas. E isso vai vir de uma clareza por meio de um entendimento, de um olhar, né, de talvez o terceiro olho aberto sobre tudo que foi passado até vocês chegarem nessa conclusão, né? E aí, o ouvir a alma, né, o ouvir o chamado eu preciso entender que o meu caminho é com essa pessoa, eu preciso entender que tudo que eu passei só fortaleceu esse amor, que mesmo à distância estava ali chamando, né, me chamando.
Então, ouvir o meu coração, ouvir a minha alma é saber para onde eu tenho que me direcionar. Né? Muito legal essas leituras, elas estão para mim conectadas, depois você sentir, veja. Se você ressoou com a minha energia, eu peço que você entre em contato, dê um oi. Deixa um emoji aqui para mim, se você chegou aqui até o final desse vídeo. Se ressoou, conta um pouco da sua história para mim. Eu vou ter prazer em partilhar disso, né, de entender um pouco da sua jornada. E se sentir de fazer uma energia, de uma leitura só para você na sua energia, me dá um oi no WhatsApp. Eu fico muito grata de você estar aqui até esse momento. Deixo um grande beijo, queridos, e até a próxima.